Iniciando mais uma videoaula do 8º ano da MF Fernando Gracioso. Nós estamos fazendo uma revisão do tema Revolução Francesa e hoje nós vamos abordar principalmente o Império Napoleônico, ou seja, o que aconteceu ali depois daquela grande convulsão que foi a Revolução Francesa. Vou estar passando alguns slides para vocês para poder estar explicando o conteúdo e depois eu vou estar passando as atividades para vocês também. Bom, isso aqui é uma imagem clássica de Napoleão Bonaparte, um general francês. O império dele durou de 1799 a 1815, dando os créditos ao professor Menezes, que fez esses slides. Essa é uma imagem clássica aí do retrato de Napoleão Bonaparte. Bom, o período napoleônico ele pode ser dividido em três. O consulado, que foi de 799 a 804, uma duração de 5 anos. Depois teve a parte do império, onde ele vai governar de 1804 até 1815. Então temos 11 anos aí. E depois o governo dos 100 dias, quando ele retorna. Tá? O governo dele começa a partir do golpe do 18 Brumário. Esse golpe, aqui no slide estou falando que marca o fim da Revolução Francesa. Alguns historiadores, eles colocam que o início do governo de Napoleão Bonaparte é um marco do fim da Revolução Francesa, porque vai acabar toda aquela agitação, todas aquelas revoltas populares que vinham acontecendo. Mas nós também podemos olhar que ele é a consolidação desta revolução, porque o poder ele acaba passando para a mão dos burgueses e toda aquela elite agrária, nobre, ela perde o seu poder. Então, no período de Napoleão Bonaparte, nós podemos dizer que houve ali uma estabilização, uma consolidação da Revolução Francesa. A Era Napoleônica, que vai de 1799 até 1815, teve o seu primeiro período, o período do consulado. Quando ocorre o golpe do 18º Brumário, é formado um consulado dirigente da França. Então, é nomeado 3 homens para que se tornem ali o poder executivo da França, dividindo esse poder, mas encabeçado pelo general Napoleão Bonaparte. Por quê? Porque eles acreditavam que, por causa dos seus grandes êxitos na guerra e da sua liderança de exércitos, Napoleão Bonaparte seria o homem ideal para poder conter as revoltas populares e solidificar tudo aquilo que a burguesia tinha alcançado. Bom, esse poder, mesmo dividido em 3, estava centralizado nas mãos do general Napoleão Bonaparte. Ele começa esse governo fazendo um saneamento financeiro, criando ali cobrança de impostos centralizadas no governo francês. Em 1800, ele cria o Banco da França para gerenciar toda essa questão financeira e ele começa a incentivar com esses rendimentos cobrados por impostos a indústria francesa. Vai até iniciar ali, então, um processo dessa Revolução Industrial Francesa, como acabou acontecendo na Inglaterra alguns anos antes. Ele vai reorganizar todo o setor educacional. Bom, então o primeiro período foi toda essa organização interna. No período do Império é onde ele consegue ter avanços e vai se impor e estabelecer uma ordem internacional sob o seu comando, principalmente porque seus exércitos eram extremamente temidos. Quais as características do período do consulado? Foi estabelecido um código napoleônico, baseado ali no Código de Leis romano. Ele também criou um código de leis para que pudesse se organizar toda
a questão administrativa francesa. Bom, ele utiliza e reafirma a reforma agrária que foi começada no governo jacobino, e ele cria uma moeda nacional chamada franco, e começa a ocorrer vários avanços na educação. Então, Napoleão ele era um grande estadista, um grande governante, porque ele sabia que ele tinha que adotar medidas populistas para poder agradar o povo e principalmente a burguesia, mas ele também não abria mão de centralizar o poder. Então havia um antagonismo nas suas medidas e na sua forma de governar. Ele era extremamente centralizador, como um tirano, mas também adotava medidas democráticas e populistas para agradar principalmente a burguesia, que era a sustentação de seu governo. O Código Civil Napoleônico, como eu disse, baseado no direito romano, foi criado para poder privilegiar o direito da classe social burguesia, por isso é chamado de direito burguês. Ela concedia o direito à propriedade, proibia a formação de sindicatos, proibia greves, restabeleceu a escravidão nas colônias, e esse código ele foi tão importante que ele vai influenciar os demais códigos dos governos que foram sendo estabelecidos no Ocidente. Bom, esse código também, ele previa, como eu disse, a centralização política. Por quê? Porque Napoleão Bonaparte ele era extremamente centralizador. Esse Código Civil Napoleônico vai levar até ele se transformar em cônsul vitalício e, na sequência, imperador. Bom, segundo a Constituição de 1802, ele seria o cônsul responsável pelo Poder Executivo e esse cargo duraria 10 anos. No Código Civil de 1804, num adendo a esse código, foi estabelecida a igualdade jurídica, direito à propriedade, proibição de greves e sindicatos, como eu tinha mostrado para vocês. Quando a gente fala em igualdade jurídica, não quer dizer igualdade social ou econômica. As pessoas não tinham os mesmos direitos a acesso às mesmas riquezas. Eles tinham apenas igualdade jurídica, que faria prevalecer o direito estabelecido pela burguesia. E ele acaba controlando o ensino também. Então, vai ocorrendo plebiscitos e ele vai se transformando cônsul vitalício e depois imperador. Bom, período napoleônico no consulado, de 1799 a 1804. Ele acaba com as ameaças externas, ou seja, as ameaças que tinham contra a Revolução na França, reorganiza a economia, estabiliza revoltas internas, principalmente dos monarquistas que queriam retornar ao poder, e reorganiza todo o sistema administrativo. Na fase imperial, ele começa a utilizar a sua superioridade militar para expandir seu território, ou seja, invadir outros países e aumentar o território francês. E ele também vai se tornando uma grande reserva do comércio mundial em benefício da própria França. Bom, aqui nós podemos ver o avanço do expansionismo de Napoleão. A França, em 1792, era só esse pedaço. Bom, aí ele anexa outros estados, que são chamados estados vassalos. Eles podem continuar tendo seus governos, mas são sujeitos ao governo central da França. Então, ele domina toda a região que era a antiga Alemanha, boa parte da Itália, dos reinos da Itália, e assim domina boa parte da Europa, inclusive a Espanha. E aqueles que não aceitaram essa dominação, ele simplesmente tomou. Então, esses territórios em vermelho se tornaram como se fosse parte da França mesmo, tá? Vocês podem ver aqui que poucos
países não foram dominados por Napoleão Bonaparte. Bom, aqui em 1812, tá? Então, nós vamos ter a França, como eu disse para vocês, em 1789, os territórios anexados aqui num rosa mais clarinho, e depois os territórios que se tornaram aliados da França. Por quê? Porque ou você era aliado da França ou você era destruído. Assim ele acaba dominando praticamente toda a Europa. Bom, depois que acaba o governo de Napoleão Bonaparte, acaba sendo restabelecido os estados. Então nós vamos ter o reino de Portugal, da Espanha, e o reino da França, ele se reduz a menos do que ele era antes das anexações de Napoleão Bonaparte. Bom, fazendo um resumo dos governos de Napoleão Bonaparte. Consulado, período que vai iniciar a Revolução Industrial Francesa, período em que aumenta a popularidade de Napoleão, e o início do expansionismo, que é a invasão de outros países. O Império Napoleônico é quando ele se intitula, se autoproclama imperador da França. Bom, ele vai decretar o bloqueio continental, ele rivalizava com a Inglaterra, então todos aqueles que comercializassem com a Inglaterra sofreriam sanções e invasão, e o último, quando ele é tirado do poder e retorna, Napoleão ele vai perder a guerra, vai ser exilado na ilha de Santa Helena e retorna para um governo de 100 dias. Como acontece a derrota de Napoleão? A primeira derrota de Napoleão vai acontecer na Rússia em 1812, devido a um rigoroso inverno que o exército francês teve que enfrentar. A técnica utilizada pelo Império Russo foi a de terra devastada. Eles devastaram toda a sua terra, até a região que hoje fica Stalingrado, não deixando comida, provisões, ateando fogo em tudo. O exército francês acreditava que eles invadiriam rapidamente a Rússia antes do inverno e que eles poderiam se alojar nas construções que existiam na fronteira com a Rússia. Só que chegando lá, eles perceberam que não tinha absolutamente nada, o que atrasou os exércitos franceses. E quando eles foram chegar em Stalingrado, maior parte do exército de Napoleão, em torno de 70% do exército, ele já chegou, 70% do exército morreu no caminho, de fome ou de frio. Os poucos que conseguiram chegar em Stalingrado foram facilmente derrotados. Isso, daquele grande exército mandado por Napoleão, só sobraram 10% que conseguiram retornar para a França. Então foram milhares de soldados franceses mortos nessa tentativa de invasão, na Batalha de Waterloo. Bom, se aproveitando dessa derrota em 1812, um poderoso exército formado por ingleses, austríacos, russos e prussianos, eles invadem a França e tomam Paris em 1814. Bom, nesse conflito, Napoleão perde o poder e ele não é morto. Ele é exilado para a ilha de Elba e eles colocam no trono o rei Luís XVIII, da dinastia Bourbon. Só que na ilha de Elba, Napoleão ele acaba fazendo alguns acordos, retoma seu exército e Napoleão Bonaparte retorna a Paris do seu exílio. Bom, ao retornar do seu exílio, ele vai governar por 100 dias, aonde ele é tirado novamente do poder e aí é exilado numa outra ilha chamada Ilha de Santa Helena.
e ali ele não consegue reorganizar o exército e acaba falecendo. Bom, então em 1814 foi feito um congresso chamado Congresso de Viena, onde Áustria, Prússia, Rússia e Grã-Bretanha vão reorganizar a Europa e eles vão restaurar o absolutismo, restaurando todas as dinastias que foram destronadas pelo Império Francês. Eles refazem o mapeamento da Europa e o Império Inglês acaba sendo ampliado. Para poder manter esse congresso, é feita a chamada Aliança, a Santa Aliança, ratificada pela Igreja Católica, na qual vai assumir ali um grande protagonismo, amparando esses reis absolutistas europeus, principalmente para combater movimentos liberais ou nacionalistas, para que não ocorressem outras revoluções. Bom, quais foram as decisões do Congresso de Viena, então? Estabelecer os domínios territoriais dos governos europeus antes da Revolução Francesa. Colocar no poder os reis que governavam os países antes das conquistas de Napoleão. Restaurar o absolutismo. Ter uma aliança entre os países do Congresso para reprimir tentativas de revolução contra o absolutismo, como foi o que ocorreu na Revolução Francesa. Então, esse Congresso deu um passo atrás na história, trazendo novamente reis absolutistas, que governavam com poder absoluto, amparados pelas ideias da religião, onde eles eram nomeados por Deus, e também restaurando as ideias de escritores científicos favoráveis ao absolutismo, como Maquiavel e Jean-Jacques Rousseau. Ok? Então, esse aqui é o fim de todo um processo revolucionário, com a restauração do absolutismo, não só na França, como na Europa. Ok? Então, em cima dessas explicações, eu vou colocar algumas questões para você, para verificar se vocês realmente entenderam todo esse processo. Então, eu vou encerrar a gravação, depois eu vou abrir para vocês fazerem perguntas e para explicar um pouco mais sobre a atividade, ok? Então, eu vou parar a primeira apresentação e agora eu vou encerrar a gravação, agradecendo a presença de todos vocês e colocando à disposição a responder as questões que surgirem todos os dias pela manhã no Classroom. Então, obrigados a todos e um bom dia.